Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é quarta-feira e a gente chega com muita informação para vocês. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua denúncia, sua reclamação, que a gente vai lá no local, a gente vai lá e corre atrás da resposta para você, não é isso, Jorge? É isso mesmo. E olha, tem os nossos canais oficiais para você entrar em contato com a gente. Nosso e-mail, tvccorreiodamanha@gmail.com, é o nosso e-mail oficial. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de você entrar em contato. Você grava o seu vídeo, manda sua mensagem, pode ser em texto, pode ser em áudio. Fala com a gente, DDD 24, telefone é 998398384. Participa, porque o jornal é feito para você. E hoje Petrópolis amanheceu novamente com um dia lindo, céu azul, azul. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica aqui no centro de Petrópolis. E hoje, nossa, estava um dia maravilhoso, aquele vermelhinho ali do nascer do sol, lindo mesmo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 28 de junho. Compra da Garoto pela Nestlé é autorizada após 20 anos. No Dia Mundial do Vitiligo, o Brasil registra mais de 1 milhão de pacientes. Especialista dá dicas de como economizar energia no inverno. Entidades empresariais cobram mobilidade e ordenamento urbano para Itaipava. E mais, por irregularidade, Petrópolis perde recursos para a reforma da Praça do Skate. Agora no Correio da Manhã TV. Gente, vamos começar a nossa edição, claro, dando aquela olhadinha na nossa edição impressa. Vamos ao nosso Correio da Manhã, ver o que é notícia lá na nossa primeira página. Na linha vermelha, Diário Oficial confirma furo do Correio da Manhã. Delegado Amin é o novo presidente do Detran RJ, destaque da página 5 da coluna Magna Vita. Logo ali embaixo, na página 6, na CPMI, Coronel Lawande não convence sequer os bolsonaristas. Parlamentares, tanto da oposição quanto do governo, acham que militar mentiu. Eita, olha só, Pois é. vai dar muito pano para manga, né? Ainda destaque, só que da foto legenda, classe política lota Hotel Arena para a noite de autógrafos de Bethlehem. Esse é um dos destaques também da coluna Magna Vita na página 5, mas eu vou ler aqui, ó, o lançamento do livro Um Olhar Carioca foi uma demonstração do prestígio político de Rodrigo Bethlehem. Ele lotou os salões do Hotel Arena Ipanema. O livro é uma reunião dos artigos publicados no Correio da Manhã e teve toda a sua renda revertida para o retiro dos artistas. Foram vendidos 340 livros na noite de autógrafos. O lançamento faz parte das comemorações dos 122 anos do Correio da Manhã. Na foto, o autor, ladeado por Cláudio Magna Vita, diretor de redação do Correio da Manhã, pelo jornalista Ricardo Bruno, apresentador do programa Jogo do Poder na CNT, e o secretário de Saúde do Estado do Rio, Dr. Luizinho. Então tá aí a foto, né? Seguem as comemorações pelo aniversário dos 122 anos do Correio da Manhã. Exato. Do outro lado ali, ainda lá na página 6, no Correio Político, escrito por Rodolfo Lago, Bolsonaro tem mesmo uma bala de prata, se referindo aí à possível inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e a alternativa eleitoral da sua provável, inegibilidade, quem seria ali que poderia assumir. E aí ele faz uma reflexão no texto, o Rodolfo Lago, dizendo que as alternativas seriam Braga Neto ou até mesmo o senador Flávio Bolsonaro. Ele deixa isso uma pergunta no ar. E aí Mas você a gente confere sabe, lá na página 6. Mas a gente sabe que quem for
e ele realmente, se ficar inelegível, ele levando o apoio, ele carrega todo vai a base, o eleitorado, né? Exatamente. Greve dos professores é ilegal, define o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está lá no nosso Correio Carioca, na página 16. Na página 8, Copom sinaliza possível redução dos juros. Será? Estado do Rio terá mais 443 docentes, né? Está lá na nossa página 13. Mas a gente tem matéria sobre isso, a Exatamente. gente traz também aí já falando sobre essa convocação, né, dos professores. E ali embaixo, na página 12, a gente vai falar sobre isso no Giro do Esporte também. Pia divulga lista para a Copa do Mundo, foi polêmica, viu? A Pia Sanraj já convocou a seleção, mas muita gente não gostou. Pois é, e tem muito mais aí na nossa primeira página. Brasil lidera perda florestal no mundo. Olha só, embora responda 30% das florestas, o Brasil foi responsável por 43% do desmatamento global de 2022, permanecendo no topo do ranking das nações que mais perdem florestas no mundo. A destruição de 1,8 milhão de hectares resultou em 1,2 gigatonelada de emissões de dióxido de carbono. Então tá aí na foto, é a maior taxa não relacionada a incêndios desde 2005. E é uma liderança que deixa a gente triste, né? Pois que a gente não quer ver. Gente, e tem muito mais. Aí tem nossa página 2 falando ali do Fórum Empresarial da LIDE, página 3 também, e a gente vai para a página 4, que é a nossa página de opinião com os editoriais. Exatamente. Lá dos nossos editoriais, Copom sente o peso político da Selic, falando aí de novo sobre a taxa de juros, né? E Pequeno Guia uniu o Brasil com seu amor. E falando aqui um pouquinho sobre a história aqui, né, da última semana, o pequeno Guilherme Guadra de Moura, de apenas 8 anos, conseguiu fazer algo que pouquíssimos conseguiram na história desse país. Unir o Brasil em uma torcida muito sincera e pura por sua recuperação. Essa história realmente foi uma... Emocionou todo mundo, né? Ele estava, né, 16 dias aí em coma, né? E quando acordou, eu fico até emocionada com aquela cena, né? Quando acordou chamando pela mãe, a mãe ficou o tempo todo ali. Quando ela saiu rapidamente para ir em casa, trocar de roupa, ela acordou e o reencontro deles foi realmente emocionante. E essa história realmente uniu todos pela recuperação e até pela essa doença rara que ele tem, né? Exatamente. Gente, lá na página 5, coluna Magna Vita, classe política lota hotel Arena em Ipanema, foi lá para o lançamento do livro também do Rodrigo Bentley, e é claro ainda sobre as comemorações dos 122 anos aí do jornal Correio da Manhã, tem várias fotos com diversas personalidades do meio político e também do meio social lá no Rio de Janeiro. Você confere tudo ali na nossa página 5 da coluna Magna Vita. E tem também Pinga Fogo, tem várias notinhas aqui que vocês podem conferir tudo na nossa página, no nosso site. Gente, em política nós temos lá falando sobre a CPMI, né, dos atos, falando sobre a questão lá do coronel, que nem oposição acredita nele, nem a situação, enfim, vocês conferem isso. Tem o Correio Político, eu já falei um pouco, escrito pelo Rodolfo Lago, você confere lá também na nossa página 6 de Política. Tem muita coisa acontecendo, né, no cenário político brasileiro, você confere tudo nessa página e continua lá na nossa página 7 no Nacional, né, com o Correio Nacional pelo Fernando Molica. E temos também, olha lá, Brasil é líder global em desmatamento, nós já falamos sobre isso. E na nossa página especial, taxa básica de juros pode cair em agosto, aponta Copom. É o que eu venho falando aqui, é o que todo brasileiro espera. Sendo o brasileiro consumidor, o brasileiro empreendedor, o empresário, todo mundo quer ver a taxa básica de juros realmente cair. E vamos ver, né? Gente, é aquilo, tá todo mundo aguardando, né? Não tem jeito.
Na página 9, no nosso especial, tem uma reportagem Tem outro curiosa, especial, né? Tem, pois é, a Google vai ajudar governo no acesso a benefícios sociais. A empresa facilitará a busca de usuários ao Bolsa Família e o seguro-desemprego, ou seja, você dando um Google lá vai ser mais fácil você achar. Ou seja, está desempregado, deu Google, já vai aparecer as ofertas de trabalho, já vai aparecer... Tomara. Mas olha só, fica ligadinho aqui que a gente sempre traz as ofertas de trabalho aí do Exatamente. Estado, inclusive no próximo bloco a gente vê as ofertas de trabalho na nossa região, na região metropolitana, em todo o nosso estado. Em economia, na página 10, fala ali do IPCA 15, desacelera em junho, com gasolina e alimentos. Realmente, a gasolina deu uma freadinha, né? Diminuiu um pouquinho, né? Os alimentos também. E uma coisa que a gente tem que registrar, que a dona de casa com certeza já registrou, os preços dos alimentos aumentam e a quantidade sempre diminui. É verdade. Né? A quantidade... Aí a gente estava falando esses dias de barra de chocolate. Era uma vez uma barra de chocolate que tinha 200 gramas. Hoje em dia ela é tão fininha. Tem 80. Tão fininha, 80 gramas, a mesma barra, que diminuiu de tamanho e o preço lá nas alturas. E ainda tem turismo. Turismo é uma coisa, gente, que o Brasil tem que explorar muito, porque capta muito dinheiro. Aqui fala dos gastos de estrangeiros no país em quase, olha ali, quase 1 trilhão, né? 567 milhões de dólares americanos. Muito dinheiro. Então, o turismo movimenta o Brasil todo, seja com os próprios turistas nacionais, né? Os brasileiros, como turistas internacionais. E tem muito mais, né, Jorge? Muita Esporte, coisa, tem esporte internacional, tem muita coisa no internacional interessante, né? Falando ali sobre o fim da guerra, sobre o ditador que salvou mercenários, enfim. Você confere tudo isso lá no nosso Correio da Manhã. Ou você pode acessar o nosso site, correiodamanhã.com.br. Também você vai ter acesso a todas as notícias. E, é claro, aqui em Petrópolis tem o Correio Petropolitano, já está nas bancas. R$2 somente, gente, para ficar bem informado, e você confere nas bancas. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira. Exato, e você vai ver também as oportunidades de emprego no estado do Rio de Janeiro. E é claro, tem o nosso Giro do Esporte, o Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E começou ontem o prazo de inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre. Os interessados em participar do processo seletivo terão até o dia 30 de junho para fazer as inscrições por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada do ProUni está previsto para o dia 4 de julho e o da segunda chamada para o dia 24 de julho. Caso os candidatos não tenham sido selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece uma nova oportunidade através da lista de espera. Para tanto, será necessário o candidato manifestar interesse nos dias 14 e 15 de agosto. A lista de espera será divulgada no dia 18 de agosto. Para se inscrever no ProUni, o candidato tem que ter participado das edições de 2021 ou 2022 do Enem e tenha obtido uma nota igual ou superior a 450 pontos na média total e não tenha zerado a redação. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Agora, olha só essa notícia. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a aquisição da fábrica de chocolates Garoto pela Nestlé neste mês. Só que o processo administrativo foi encerrado, ele durava aí 2 décadas. O desfecho acompanha integralmente a proposta de julgamento defendida pelo representante do Ministério Público Federal perante o CAD, Procurador Regional da República, Valdir Alves. Ele também integrou uma comissão de negociação com o objetivo de analisar e aperfeiçoar a proposta de acordo apresentada pela Nestlé no início deste ano. Além disso, abriu caminho para pôr fim a uma disputa na Justiça com a autorização para a realização de um acordo judicial. Entre os compromissos assumidos pela empresa estão a proibição de adquirir nos próximos 5 anos ativos que representem percentual igual ou superior a 5% do mercado nacional de chocolates. O outro compromisso é a manutenção pelos próximos 7 anos de investimentos feitos na fábrica de chocolates da Garoto em Vila Velha, no Espírito Santo. E em 25 de junho, o mundo se uniu para celebrar o Dia Mundial do Vitiligo. Uma iniciativa visa aumentar a conscientização sobre essa doença de pele que é crônica e promover a aceitação e o apoio às pessoas afetadas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 1 milhão de brasileiros são acometidos pela doença. O vitiligo é uma condição caracterizada pela perda de pigmentação da pele, resultando em manchas brancas visíveis em diferentes partes do corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o vitiligo afeta cerca de 2% da população mundial, com aproximadamente 1 milhão de casos no Brasil. A doença não faz distinção de gênero, idade ou etnia, afetando pessoas de diferentes origens. O vitiligo ele gera muita repercussão social na vida do paciente, porque mediante as manchas brancas ele evita de usar roupas decotadas e até de sair de casa. Atualmente, os tratamentos consistem no tratamento tópico, oral e fototerapia. No estado do Rio de Janeiro, embora não exista a prevalência de casos de vitiligo registrados, as clínicas dermatológicas confirmam uma crescente no número de casos pelo estado. Além da capital, São Gonçalo, Niterói e Duque de Caxias também registraram uma alta no número de novos pacientes com a doença. Desmistificando, o vitiligo ele não é uma doença contagiosa. Ele surge em quem tem predisposição genética e pode ser desencadeado por alguns fatores, como o estresse emocional. Ele não tem predisposição por raça, né? Então acomete da mesma forma pessoas de pele branca, negra ou amarela. O vitiligo pode ter um impacto significativo na vida dos indivíduos afetados, tanto físico quanto emocional, que podem resultar em problemas de autoestima, ansiedade e até isolamento social. Atualmente, diferentes medicações são utilizadas em pacientes. Uma nova medicação ela foi aprovada pelo FDA, né, e deve chegar no Brasil em breve, 2024, 2025. O nome dele é Opilesura, né, o ruxolitinib. Ele é uma medicação tópica, imunossupressora, que é aplicada na região acometida e indicada para tratamento de vitiligo segmentar.
Atualmente está sendo comercializado por 2.000 euros, né, em média R$10.500, mas esse valor tende a diminuir ao passar dos anos. O Dia Mundial do Vitiligo se faz necessário para propagar informações precisas e promover um ambiente de apoio para quem sofre com a doença. E olha só, gente, durante os dias de frio, a tendência é que o valor pago na conta de luz aumente. Para não ter um susto no fim do mês, preparamos uma reportagem para te ajudar a economizar, aderindo a algumas mudanças de hábito. Veja só. O inverno começou na última semana, mas as temperaturas já estavam baixas no estado do Rio de Janeiro há algum tempo. Como típico da época, na tentativa de se aquecer, os banhos ficam mais demorados e as secadoras de roupa são usadas com mais frequência. Apesar do bem-estar que proporcionam, esses equipamentos aumentam o consumo de energia e, por isso, os consumidores devem ficar atentos para evitar surpresas desagradáveis na hora de pagar a conta de luz. Em relação às máquinas de lavar e secar, é essencial utilizar a capacidade máxima dos equipamentos. Procure não acionar a função aquecimento de água e fique alerta à quantidade de sabão, evitando assim repetir o enxágue. Quanto às máquinas secadoras, use apenas quando for realmente necessário. E em dias frios, vale também reduzir a potência da refrigeração da geladeira e procurar não abrir a porta desnecessariamente. No mês passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira verde vai ser mantida para o mês de julho nas contas de luz. Sendo assim, não há cobrança a mais no valor final. A bandeira está em vigor desde abril do ano passado. Segundo o Tiago, o uso consciente do chuveiro elétrico, por exemplo, pode resultar em uma economia de até 30% por mês se utilizado nas posições morno ou verão. Pequenas mudanças de hábito ajudam a reduzir o impacto no orçamento doméstico. Chuveiro elétrico, aquecedor, máquina de lavar e secar e geladeira são aparelhos que exigem uma atenção especial nesse período. É possível obter uma redução de até 30% na conta de energia, por exemplo, só apenas regulando o chuveiro nas posições morno ou verão e tomando banho em menos de 15 minutos. No caso dos aquecedores, que podem representar até 1/3 do gasto doméstico com eletricidade, a dica é não deixar o aparelho ligado por longos períodos e utilizá-lo somente quando você estiver naquele ambiente. E vamos falar de vagas de emprego, porque o Rio de Janeiro tem a oferta de 2.211 oportunidades de emprego e estágio para a população fluminense. São 924 vagas de emprego e para estágio 1.287 vagas. As novas vagas de emprego na região metropolitana e oportunidades de estágio e jovem aprendiz foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. As oportunidades abrangem diversas áreas, como enfermeiro, assistente social, farmacêutico, psicólogo e fonoaudiólogo, com salários que giram em torno de R$ 3.960. Na região do Médio Paraíba foram captadas 57 vagas com salários que podem chegar até 3 salários mínimos, incluindo motorista de caminhão e mecânico montador, além de oportunidades para cozinheiro, eletricista e carpinteiro, entre outras profissões. As vagas na região serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis, com opções para garçom, carregador de caminhão e motorista de caminhão, com salários de até R$ 2.640. Além disso, estão disponíveis estágios em parceria com o CIEE e a Fundação Moody's, com bolsa auxílio de até R$ 2.000. A Fundação Moody's oferece 247 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, enquanto o CIEE disponibiliza 1.040 oportunidades de estágio, sendo 189 delas para jovem aprendiz. Agora, para se candidatar às vagas de emprego ou estágio, é necessário manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Empregos e consultar as oportunidades no site da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. Os interessados devem comparecer a uma unidade do Cine com os documentos de identificação necessários. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio.
Gente, olha só, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou a convocação de mais de 443 professores aprovados nos concursos promovidos pela Secretaria de Estado e Educação em 2013 e 2014. A chamada foi publicada na edição dessa terça-feira do Diário Oficial. Vamos conferir. Os profissionais foram selecionados para o cargo de professor docente 1. Na segunda-feira, a Justiça do Rio manteve a ilegalidade da greve dos professores da rede estadual. Mesmo após os recursos apresentados pelo Sindicato dos Professores e dos Profissionais da Educação. Com essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardoso, fica mantida a multa diária pelo descumprimento da liminar, que determina o fim da paralisação e o retorno imediato dos professores às salas de aula. Ao negar o recurso, o desembargador entendeu que os alunos ficariam desprovidos do serviço, que é essencial. Na quarta-feira, haverá uma audiência de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça, entre o CEP e os representantes do governo do estado. Quanto aos professores convocados, eles deverão se apresentar nas regionais da SEDUC para entregar de novo as novas documentações. Os novos servidores vão fazer a perícia médica e vão passar pelo acolhimento na SEDUC. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E o governo do estado do Rio realizou nesta terça-feira a primeira etapa da transferência de lideranças criminosas que estavam em presídios estaduais do complexo de Gerinó. Durante uma grande operação que envolveu agentes da Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar, com o apoio da Polícia Federal, 6 presos foram levados para o Mato Grosso do Sul, onde vão passar a cumprir pena na Penitenciária Federal de Campo Grande. Pois é, Alexandre Jorge do Nascimento, Alexandre Silva de Almeida, André Costa Barros, Luiz Carlos Moraes de Souza, Marcelo de Almeida Farias, Sterck e Rodrigo dos Santos foram transportados em helicópteros da Polícia Militar de Bangu até o aeroporto Tom Jobim no Galeão, onde foram entregues a agentes da Secretaria Nacional de Polícia, de Políticas Políticas Penais e da Polícia Federal. De lá, seguiram para Mato Grosso do Sul em uma aeronave da Polícia Federal. O requerimento de transferência encaminhado pelo governo do estado à Justiça teve como base relatórios de inteligência que identificaram a atuação ativa dessas lideranças criminosas na instabilidade da segurança pública no estado. De acordo com os requerimentos, as transferências têm o objetivo de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes. Desde que a autorização para as transferências foi concedida, o governo do estado colocou em ação um plano de contingência para impedir que haja reações por parte das facções criminosas e milícias. Então tá aí o governo do estado fazendo essa mega operação para a transferência de presos para presídios federais. E realmente, né, tem que fazer todo esse plano de contingência, porque com essas a gente sabe que de dentro das cadeias, essas lideranças criminosas, elas continuam a praticar os crimes, né? E a liderar os crimes, né? Então, tá aí. E, gente, olha só, a gente recebeu aqui agora também sobre operação, né? Da Polícia Federal. Recebemos. Na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou, com o apoio da FEBRABAN, a Operação Não Seja um Laranja 2, visando desarticular a organização criminosa dedicada à prática de fraudes bancárias eletrônicas. Essa é a segunda operação dessa operação ali, Não Seja um Laranja, né? E aí tá os vídeos da operação. Foi bem cedo, né? Olha só, cedinho. Começou ali na madrugada. Na ação de hoje, cerca de 30 policiais federais cumprem 3 mandatos de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em residências localizadas nos bairros de Santa Cruz e Cosmos, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O Grupo de Repressão e Crimes contra a Caixa Econômica Federal identificou 3 pessoas que emprestavam suas contas bancárias para a realização de fraudes que causam prejuízo
anual multimilionário à Caixa Econômica Federal. A operação faz parte do projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a Federação Brasileira dos Bancos no combate às fraudes bancárias eletrônicas. As penas para os crimes investigados podem chegar até 8 anos de prisão, mais multas e ainda serem agravadas se os crimes foram praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. Que beleza, hein? Ó, alguns presos aí, então, contra crimes contra a Caixa. Gente, agora a gente muda, vamos falar de coisa mais feliz ou nem tanto para alguns. Vamos ao nosso Giro do Esporte. Vou começar falando hoje sobre o resultado da Taça Libertadores. Ontem teve jogo e entre os times brasileiros vale destaque para o jogo entre Atlético Paranaense 3 e Allianz Lima do Peru 0. O Libertad do Paraguai empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro e o Fluminense empatou em 1-1 com o Sport Cristal, se classificando o Fluminense já para a segunda etapa. Ele só precisava do empate. Mas vou te falar que eu vi o jogo foi bem ruim para o Fluminense e o Fluminense tem uma capacidade mais ali. Mas eu não sei o que está acontecendo com o time nesse momento. Na Copa Sul-Americana, os resultados da 6ª rodada, vamos lá. Palestino do Chile 1, Fortaleza do Brasil 2. O São Paulo ganhou do Tigres da Argentina por 2-0. E agora a gente continua no mundo do futebol, mas vamos falar de seleção. A seleção feminina de futebol foi convocada para a Copa do Mundo, que acontece a partir do dia 20 de julho, né, na Austrália e na Nova Zelândia. E o Brasil, claro, busca o seu primeiro título em um Mundial de Futebol Feminino. A equipe canarinho está no grupo F, as convocadas estão na tela para você. A Bia Sanhar convocou a Bárbara, a goleira, novamente, o que desagradou muita gente. Mas é isso. E deixou algumas figurinhas ali de fora. Muita gente reclamando. A gente vai ter que aguardar um pouco sobre os resultados agora dos jogos, né, da seleção feminina. Já no vôlei, gente, a Liga das Nações Femininas, a seleção abre a última rodada da fase de classificação contra as europeias. O Brasil entra em quadra nessa quarta-feira em Bangkok para enfrentar a Itália às 10h30 com a missão de buscar uma nova vitória rumo às finais da competição. Vamos esperar que as nossas meninas consigam se classificar, porque, vou te falar, hein, a primeira rodada foi palho duro lá. E olha, no tênis, a Bia Haddad vence na estreia e vai às oitavas do WTA 500 na Inglaterra. A brasileira, atual número 12 do mundo, volta às quadras nessa quarta-feira contra a croata Petra Martic. O torneio de Eastbourne serve de preparação para o Grande Slam de Wimbledon. Vamos conferir aí os jogos da Bia hoje e, é claro, da nossa seleção feminina de vôlei. E na sexta-feira a gente fala mais de esporte, trazendo aí os resultados. E é claro, lembrando a você que tem Fórmula 1 nesse final de semana. Na sexta-feira eu falo um pouco mais também. Esse é o Giro do Esporte de hoje, gente. E você vai ver, depois do intervalo, que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional na FATEC de Petrópolis. E você vai ver também que a Bauerfest vai ter um baile para os 60+, o baile da geração prateada. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Agora a gente vai falar sobre mobilidade, porque olha só, a 4ª Vara Civil de Petrópolis autorizou na última semana a abertura do espaço Itaipava Mix, em Itaipava. Mas a decisão não agradou as entidades do setor de comércio da cidade. Os representantes cobram do governo municipal ações efetivas para mobilidade e ordenamento urbano lá em Itaipava. O espaço Itaipava Mix tem sido alvo de debates e preocupações por parte das entidades empresariais. Em uma carta aberta divulgada na última sexta-feira, essas entidades reivindicaram da Prefeitura de Petrópolis investimentos em mobilidade e ordenamento urbano com o objetivo de atender às necessidades do distrito. Segundo o presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini, o crescimento do número de empreendimentos na região tem contribuído para agravar a situação, tornando imprescindível o desenvolvimento de ações que garantam a mobilidade adequada aos moradores e visitantes. Pelo que a gente saiba, não existe legislação que contemple esse tipo de empreendimento, né? Empreendimentos com lojas com metragem quadrada abaixo do que está estabelecido pela lei, pelo Código de Obras do município. A gente tem ali também uma questão muito importante, que é o número de vagas que não é compatível com o número de boxes que eles pretendem colocar. Temos também a questão da legalização desses empreendimentos. Temos a questão do Corpo de Bombeiros ali, que parece que ainda não deu o laudo definitivo para poder fazer a instalação de toda a situação que deveria ser de acordo com a lei. Na carta, as entidades informaram que não repudiam nenhum empreendimento econômico, apenas cobram medidas efetivas da Prefeitura. Os apelos por melhorias na infraestrutura de Itaipava são antigos, especialmente quando se trata do trânsito. Segundo Cláudio Mohamed, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, é perceptível a necessidade de intervenções para melhorar as condições de tráfego e garantir a segurança dos pedestres e condutores. É necessário que se estude o mais rápido possível esses acessos que possam ser feitos entre Itaipava e a nossa BR-040, porque isso ia desafogar muito o trânsito. Então, você imagina, se a gente tivesse ali algumas saídas, né? A gente já tem algumas, mas são poucas, mas se já tivéssemos mais saídas que ligasse ali a Estrada União Indústria, onde é Itaipava, com a BR-040, você tem a certeza que isso já ia desafogar muito o nosso fluxo ali de automóveis e a gente teria condições de circular ali com muito mais facilidade. A 4ª Vara Civil de Petrópolis autorizou na última semana a abertura do estabelecimento. A previsão de inauguração é entre os dias 15 de julho e 1º de agosto. O espaço vai contar com 90 boxes de lojas e estacionamento para quase 70 vagas. Em contrapartida, equipes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro vistoriaram o espaço e lavraram autos de infração.
Foi identificado que o engenheiro responsável pela execução da estrutura metálica do local não tem habilitação para a função. O estabelecimento ainda foi autuado por falta de documentação que define a atribuição dos funcionários, falta de placa visível e legível ao público e exercício ilegal pessoa jurídica executando atividades privativas de profissionais do sistema Conficrea. Os responsáveis se comprometeram a regularizarem a situação. A placa já foi instalada após a notificação. E os trabalhadores do Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios em Itaipava mantiveram o estado de greve que foi decretado no dia 14 de abril deste ano. No dia 16 de junho, trabalhadores dos Correios do Centro de Distribuição Domiciliária de Itaipava, em Petrópolis, mantiveram o estado de greve que havia sido decretado no dia 14 de abril deste ano. A decisão foi tomada após as reivindicações da categoria não serem atendidas. Os trabalhadores do Centro de Distribuição Domiciliária Itaipava, no último dia 14 de abril deste ano, decretaram estado de greve. E agora, quase 2 meses depois, no dia 16 de junho, em assembleia, deram continuidade ao estado de greve. Porque todas nossas reivindicações não foram atendidas. E das principais são a cobertura do pátio externo do centro de distribuição, sistema de distritamento, condições de trabalho e manutenção predial. O estado de greve significa que os trabalhadores podem paralisar as atividades a qualquer momento, caso não haja avanço nas negociações. O grupo pede melhores condições de trabalho na unidade e amplitude no atendimento à população. Entre os pedidos dos funcionários estão prazo para cobertura de área externa, melhores condições de trabalho, manutenção predial e revisão do sistema de distritamento. Lembrando a você, morador dos distritos de Petrópolis, que essas reivindicações visam melhor trabalho no Centro de Distribuição Domiciliária Itaipava e também melhor atendimento a toda a população dos distritos de Petrópolis. Caso a empresa nos próximos dias não responda às nossas expectativas, iremos decretar greve por tempo indeterminado ou acionar órgãos competentes. Pois é, mais uma vez, vamos lá para outra aqui, né? Mais uma vez, quem passou pela rua Quissamã amanhã dessa terça-feira enfrentou trânsito intenso por conta da obra de contenção que está sendo feita em um muro desde janeiro deste ano. A gente falou isso aqui ontem, trouxe em primeira mão, né? O congestionamento foi registrado nos 2 sentidos, confira. As obras do muro de contenção na rua Quissamã, na altura do número 1008, voltaram a ser assunto na manhã desta terça-feira. Isto porque uma máquina retroescavadeira ocupou totalmente uma das faixas da via, atrapalhando o trânsito de veículos na região. A obra, que está acontecendo desde janeiro deste ano, é motivo de reclamação por parte dos motoristas e moradores. Isto porque as intervenções ocupam não só a calçada, mas também mais da metade da pista. Apesar disso, a previsão é de que as obras terminem no próximo sábado, dia 1º de julho, caso não haja atrasos. O valor investido pela Prefeitura foi de R$ 597.570 e a empresa responsável pela obra é a Engeprat. Ontem nós falamos sobre esse assunto e hoje a gente traz a reportagem completa porque a Justiça determinou quebra do sigilo bancário de Jamil Sabrá, ex-presidente da CPTrans em Petrópolis, e outros 5 envolvidos na operação que investiga desvio de dinheiro da CPTrans. A decisão foi expedida pela 2ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro. O juiz Juarez Costa de Andrade aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o diretor-presidente afastado da CPTrans, Jamil Sabrá Neto, por suspeita de chefiar organização criminosa para desvio de recursos enquanto esteve na Prefeitura de Petrópolis. Na decisão, o juiz acatou o pedido de quebra de sigilo bancário e apreensão dos bens e bloqueio de valores de Jamil e outros 5 envolvidos, entre eles o irmão de Jamil, Bernardo Sabrá. Este é um desdobramento da Operação Clean, que ocorreu em agosto do ano passado e resultou no afastamento de Jamil Sabrá do cargo de presidência da companhia, cargo que ocupava desde dezembro de 2020
2021, nomeado pelo prefeito Rubens Bontempo. Na ocasião, Bernardo Sabrá foi exonerado do cargo que ocupava como assessor executivo no Instituto Rio Metrópole, cargo até então ocupado por Jamil, pouco antes de vir à Prefeitura de Petrópolis. A operação realizou busca e apreensão na casa de Jamil, na sede da CPTrans e na casa dos demais envolvidos. Foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, computadores e cerca de R$90 mil em espécie. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o grupo desviou, através de documentos fraudulentos e superfaturamento de serviços, cerca de R$1.400.000 dos cofres públicos. Estão sendo investigados, além de Jamil e seu irmão Bernardo, Ralph Costa da Silva Santos, que ocupava o cargo de gerente financeiro da CPTrans, a empresa Via Rio Sinalizações e o sócio Jean-Pierre, Rodrigo Sodré de Souza Magalhães e Alexandre Ribeiro Vieira, funcionários da CPTrans. O Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva dos envolvidos, mas não foi aceita pela Justiça. O juiz determinou a quebra de sigilo bancário, a apreensão de bens e o bloqueio dos valores e proibiu os envolvidos de ocuparem cargos públicos ou participarem de contratos públicos no caso da empresa envolvida. Pois é, e olha só, tem resposta. Em nota, a defesa de Jamil, Sabrá Neto, informou que está segura de que a inocência de Jamil será comprovada ao longo da instrução processual e disse que as acusações são absolutamente descabidas, fruto da narrativa falaciosa de opositores políticos. E a defesa afirma ainda que, na condição de presidente da CPTrans, Jamil possui autonomia para a tomada de decisões. Dessa forma, dentro do que a lei autoriza ao seu exercício funcional, compreendeu-se que alguns contratos anteriormente assumidos pela CPTrans apresentavam fragilidades e justificariam a contratação de uma nova empresa prestadora de serviços. Pois é, a nota diz ainda que a nova empresa contratada tem expertise na área reconhecida nacionalmente. Os serviços foram devidamente realizados, os valores estavam estritamente compreendidos dentro da realidade de mercado e a dispensa de licitação se justificou em razão do estado de calamidade que acometia, e acontecia, claro, também, o município à época. Portanto, a tramitação aconteceu absolutamente dentro da legalidade, como será demonstrado nos autos. A defesa disse que Jamil respeita a decisão judicial e irá cumprir todas as medidas cautelares determinadas pelo juiz. O que não pode, ele fala ali, a dispensa de licitação em razão do estado de calamidade, Não é porque tem um estado de calamidade que pode se fazer tudo que quiser, A justiça vai apurar. Já o advogado de Bernardo Sabrá, João Francisco Neto, informou que, abre aspas, o estado de inocência presumida de Bernardo Sabrá permanece inalterado, em que pese o ataque à sua honra, que será resgatada oportunamente no exercício da ampla defesa em face do Estado opressor. Tem mais. O Ministério Público tem o poder de acusar, mas não de julgar, tarefa que cabe ao Poder Judiciário. Ao ler a denúncia, cheguei à conclusão, isso abre aspas, é o advogado do Bernardo Sabrá falando. Após ler a denúncia, cheguei à conclusão de que ele merece ser excluído prontamente do polo passivo dessa ação penal. Não consegui identificar no discurso repressivo nada de consistente em seu desfavor, apenas ilações malévolas e ilucubrações cerebrinas. Falta justa causa, como se diz no jargão forense. Fecha aspas, a gente colocou na íntegra. É mais rebuscada porque é uma linguagem. Não, isso não é rebuscada, não. Jurídica. Ele quer colocar umas coisas ali para tirar. Sou muito inteligente. Enfim, vamos esperar o que a justiça vai ter a dizer sobre o caso. Pois é, agora tem que esperar ali o processo começar a correr, gente?
Seguindo aqui, agora a gente muda de assunto para falar do grande incêndio registrado nessa última segunda-feira no lixão localizado em Teresópolis. Após o incêndio no aterro do Fischer, lá na cidade, registrado na última segunda, a Prefeitura de Teresópolis divulgou informações sobre quais providências serão tomadas a partir de agora. Na última segunda-feira, a população de Teresópolis viveu um grande desespero após um incêndio ocorrer no lixão do Fischer. O incidente resultou na liberação de uma fumaça tóxica que contaminou o ar. 3 pessoas deram entrada na UPA 24 horas e uma no serviço de pronto atendimento Dr. Eitel Abdala, no bairro de São Pedro, com quadro de tosse seca leve. Após o incêndio ser controlado, a Prefeitura de Teresópolis divulgou uma nota informando quais vão ser as providências a partir de agora para o controle do lixão, que opera desde 2018 por meio de uma liminar judicial. Existem 2 soluções em andamento para resolver o problema com o aterro sanitário no município. A primeira seria a paralisação do lixão do Fischer e a contratação de um transbordo para levar o lixo a um aterro sanitário que seria licenciado. A segunda ação seria a criação de uma usina para o processamento do lixo que está no lixão do Fischer e também do lixo coletado. Em caso do transbordo, a Prefeitura de Teresópolis busca um acordo com o governo do estado para custear anualmente o serviço, estimado em R$20 milhões. A próxima audiência está prevista para o dia 20 de julho, quando a Justiça definirá as responsabilidades de ambas as partes. Já sobre a usina, o procedimento encontra-se em fase de elaboração do termo de referência e o posterior edital de licitação. A expectativa é que, após licitada, a usina inicie os trabalhos em um prazo que pode variar entre 18 e 24 meses, encerrando definitivamente as atividades no aterro sanitário. Agora vamos para Petrópolis, porque a Companhia Municipal de Desenvolvimento da cidade, a CONDEP, abriu licitação para contratar caminhões e outros equipamentos para a coleta de lixo do município. O certame estava previsto para acontecer no último dia 22, mas a companhia ainda não divulgou os resultados, então não é possível precisar se ela já ocorreu. Com isso, a CONDEP assumirá a coleta em substituição às empresas PDCA e Força Ambiental. A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis abriu uma licitação para a contratação de caminhões e outros equipamentos especializados no recolhimento dos resíduos sólidos produzidos em Petrópolis. Embora a expectativa fosse que o processo licitatório ocorresse no último dia 22, a CONDEP ainda não divulgou os resultados do certame. A substituição da empresa PDCA e Força Ambiental pela CONDEP visa melhorar o serviço de coleta de lixo na cidade, que vem sendo cada vez mais criticado pela população. O valor total do contrato não foi divulgado, mas previamente foi informado que a Prefeitura fez a locação de 28 caminhões que vão atuar no município em diferentes turnos e localidades para poder dar conta de toda a demanda dos petropolitanos. Além disso, também há a previsão de locação de 20 caçambas de lixo para a coleta de resíduos. Vale ressaltar que a empresa vencedora da licitação vai ficar responsável pelo fornecimento de motoristas qualificados e pelo abastecimento de combustível necessário para o pleno funcionamento da frota. Quanto ao destino final dos resíduos coletados, está prevista a utilização do aterro localizado às margens da BR-040, que cumpre com todas as normas ambientais vigentes. E olha só, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir a implementação da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura na região serrana. O evento reuniu representantes da comunidade cultural local, além de gestores e artistas de municípios vizinhos, com o objetivo de apresentar e debater os caminhos para acessar os recursos disponíveis por meio da legislação federal.
Durante a audiência realizada no plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo, foram abordadas questões relevantes relacionadas à cultura na região serrana do Rio de Janeiro. O tema principal foi a Lei Paulo Gustavo, que busca criar mecanismos para a captação de recursos privados destinado ao financiamento de projetos culturais por meio de incentivos fiscais. A audiência pública se tornou um espaço de troca de ideias e experiências entre os representantes do setor que estavam presentes. O nosso mandato na Alerj já apresentou algumas leis muito importantes para a pauta da cultura, é importante que todos saibam. A gente apresentou uma lei que é o Programa Estadual de Valorização, Incentivo e Fomento ao Hip Hop, que esse ano faz 50 anos. Nós já apresentamos uma lei de fomento, valorização e reconhecimento aos blocos de carnaval do Estado do Rio de Janeiro, para fomentar os blocos de carnaval mais importantes de todo o Estado do Rio de Janeiro. Já apresentamos uma série de legislações muito potentes para ajudar a fomentar e valorizar as manifestações culturais e populares do nosso povo. A Lei Paulo Gustavo foi regulamentada no mês passado em todo o Brasil, destinando mais de 3 bilhões de reais para o setor cultural. A Prefeitura de Nova Friburgo teve direito a R$ 1,5 milhão de reais. Só para o Estado do Rio de Janeiro, são cerca de 138 milhões só para o governo do Estado. Que o governo do Estado precisa transformar esses 138 milhões em editais, de maneira transparente, acessível para os fazedores e fazedoras de cultura. E mais 132 milhões de reais para aportar direto nos municípios. A coordenadora geral do Sistema de Cultura ainda destacou algumas dúvidas que têm sido frequentes nas reuniões. Segundo ela, não há restrições na utilização de recursos, ou seja, o fazedor de cultura pode adquirir recurso financeiro em todas as leis. A representante ainda lembra que o governo municipal tem o direito de destinar a qual área o investimento será feito, mas que o ideal é a divisão dos recursos. A gente tem até o dia 11 de julho para os gestores cadastrarem seu plano de ação. Pode ser um plano de ação genérico, não precisa ser o edital ainda. É só um pontapé para a gente poder liberar o recurso. Eu não sei como fazer o plano de ação. O Ministério da Cultura está fazendo live. Todo dia tem atendimento no Ministério da Cultura. Você entra lá pelo Transfere.gov e você agenda um horário com a gente recebe você online para ensinar, para pegar na mão. Então, assim, não terá nenhum motivo para o gestor não acessar o recurso da Paulo Gustavo se não for falta de vontade. E na segunda-feira foi comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Com isso, a 2ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis realizou uma reunião para discutir o atendimento das pessoas acolhidas no município. A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis realizou nesta segunda-feira, Dia Internacional de Combate às Drogas, uma reunião com representantes dos Departamentos de Saúde Mental e de Atenção Básica da Prefeitura e das 3 comunidades terapêuticas do município para discutir o atendimento das pessoas acolhidas nos locais. A comunidade terapêutica realiza o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas em regime residencial transitório. Durante a reunião realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ficou definido que o plano de atendimento às pessoas acolhidas vai ser padronizado em todos os postos. Também foram discutidas os fluxos de atendimento em todos os postos. O trabalho é desenvolvido há cerca de 3 anos pela 2ª Promotoria, com o objetivo de adequar as comunidades do território aos padrões de atendimento exigidos pela legislação. Também são previstas oficinas de trabalho para capacitar as comunidades terapêuticas. Vamos à nossa previsão do tempo? Isso, previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de céu encoberto e sem possibilidade de chuva. A tendência é uma temperatura estável com mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, as nuvens se reúnem mais uma vez para ocultar o azul do céu. Também não há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, a previsão do tempo indica que as nuvens vão dominar o céu. Sobre a temperatura, ela varia entre mínima de 13 e máxima de 31 graus. Então já sabe, separa aquele casaco. Em Paraíba do Sul, a previsão indica um aumento na quantidade de nuvens, resultando
em um céu encoberto, mas pode colocar o guarda-chuva para descansar porque não tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Pátio do Alferes, o céu vai ficar encoberto e as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a quarta-feira também será de céu encoberto ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos, mas em caso de emergência, em decorrência de uma possível chuva ou do vento, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 199. E uma última notícia aqui, um carro de passeio caiu dentro do rio, próximo ao Palácio de Cristal, na noite desta terça-feira. Você vê aí as imagens. Os bombeiros de Petrópolis foram acionados por volta das 10h40, mais ou menos, e foi necessário atenção ao atendimento de Walter de Sena, de 54 anos, que foi conduzido para o Hospital Santa Teresa com alguns ferimentos. Então tá aí, isso foi nessa noite, né? Noite passada, né? Gente, atenção, muito cuidado motoristas. aí, atenção. É isso, gente. Olha, a gente fica por aqui, mas amanhã, 7h30, a gente está de volta com muita informação para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.